A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória. Que Deus dê saúde. Que Deus dê uma semana abençoada na presença dEle. Hoje a gente vai entrar num tema. Que esse tema ele vai servir para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Porque os pratos que vão vir sobre a nossa vida vêm de várias formas e vêm aos poucos. Sempre vai vir com segundas intenções. O inimigo levanta pessoas para tentar nos afastar do propósito do Senhor. É na vida financeira, é no seu trabalho ali. Vai vir aquela amizade. É aquela amizade que é para te tirar do foco da presença do Senhor, do propósito do Senhor, aonde vai vir conversas que o Senhor não se agrada. É na vida familiar, é na vida conjugal, vai vir aqueles pratos devagar. Porque aqui a gente vai entrar num tema sobre Sansão e Dalila. Porque vem pessoas, porque por trás de Dalila estavam os filisteus que tinha comprado ela para descobrir o segredo de Sansão. E sempre vai vir dessa forma, aquela pessoa com um sorrisinho no rosto, aquela pessoa dizendo que ama, dizendo que gosta, mas o coração, a intenção é outra, a intenção é te destruir. Só que antes disso, o Senhor ele fala várias vezes para a pessoa, que nem foi mostrado para Sansão várias vezes, o que vinha acontecendo e o que iria acontecer. Só que Sansão não prestou atenção nos detalhes e não se atentou. E isso causou a sua morte, porque a palavra do Senhor diz... A palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz aqui no livro de Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? E aqui no 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo os seus frutos das suas ações. Sansão não se atentou, ele foi pela emoção. Sansão ele foi aquele homem que tinha tudo para cumprir o chamado do Senhor, a obra do Senhor. Mas Sansão não se atentou. E devido o desejo da carne, devido àquele prato bonito, aquele prato enganoso, foi o que causou a morte dele. E não teve mais como voltar atrás. O Senhor ainda permitiu as forças vir sobre a vida dele. Mas não teve mais como voltar para cumprir a obra do Senhor. Sansão se deixou levar. Às vezes, há momentos que em todas as áreas da nossa vida a gente vai enfrentar situações que nem Sansão enfrentou. Só que Deus ele vai nos mostrar situações que é para abrir os nossos olhos. Situações onde pessoas não se atentam para os detalhes que está vindo sobre a sua vida e continua no mesmo erro, continua fazendo as coisas achando que vai ficar bem. Mas só que tem as consequências. E isso, as consequências é que nem quando você tem um cartão de crédito, você comprou, a fatura vai vir para você pagar. Não tem para onde correr. A fatura vai vir para você pagar. Vamos aqui para o livro de
Juízes, livro de Juízes, capítulo 13. Vamos entender um pouco aqui a mensagem do Senhor? Capítulo 13, versículo 1. E eu vou dar umas puladinhas até o capítulo 16, para que a gente venha entender um pouco a história de Sansão, a mensagem, o que Sansão tem para nos ensinar. Capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Sansão, ele já vem logo depois de alguns outros juízes. O mais conhecido é Jefté. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque és que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem beba bebida forte, e não comas comida imunda, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu esposo Manoá. E apressou, pois a mulher correu e noticiou seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse: eu sou. E disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então Manoá: cumpra-se a tua palavra, mas quando será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu te disser, disse a mulher, se guardará a ela. De tudo quanto procede David, não comerás nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda. Tudo que tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos, que preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis de teu pão. E se fizeste holocausto, oferecerá ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse a Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse:
Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Meus irmãos, nessa mensagem, aonde o anjo do Senhor aparece, a esposa de Manoá. Manoá é o pai de Sansão. Sendo que a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, era estéril, não podia ter filho. E o anjo aparece. Quando eu chego nessa mensagem, eu lembro de Sara. E o anjo aparece ali. E no pensamento dela, ela só disse que era semelhante a um anjo. Só que ela não sabia que era um anjo realmente do Senhor, o enviado por Deus. Talvez na cabeça dela, ela achava que era algum profeta, um homem usado por Deus ali. E ela volta e conta para o esposo: olha, apareceu um homem semelhante a um anjo e disse que eu ficarei grávida e darei um filho. E que é para me guardar, que não é para mim beber bebida forte, nem vinho, e não comer coisas imundas. E naquele momento, Manoá, o pai de Sansão, ora, naquele momento ele já ora ali, e pede: e rogo-te, Senhor, que o homem de Deus, entenda uma coisa, ele fala, o homem de Deus que enviar-te, ainda venha para nós outra vez. Ele fala: Senhor, envia aquele homem novamente para que nós possamos perguntar dele como é a forma que temos que cuidar da criança. E o anjo do Senhor, e o Senhor permite, o anjo do Senhor vem mais uma vez, só que aparece para a mãe de Sansão no campo. E naquele momento, quando ele aparece, ela vai até seu esposo e diz que o homem de Deus está lá no campo. Sendo que ele quer oferecer, ele quer preparar um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis de teu pão. E se fizer holocausto, ofereça ao Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é: o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, porque o anjo do Senhor, ele é mensageiro, a gente não tem que estar adorando o anjo. Entenda uma coisa, até os anjos sabem a importância de adorar somente a Deus. Porque o anjo do Senhor, ele dá um sermão em Manoá, no pai de Sansão: tu pode preparar, mas eu não vou comer. Porque se tu quiser fazer para Deus, você faz o holocausto para Deus. Porque o que ele quis dizer ali? Só quem pode ser adorado é Deus. E Manoá, até de uma forma sem sabedoria, ele queria agradar. Só que o anjo do Senhor sabe o perigo que tem sobre que o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E o anjo fala ali para ele: olha, eu não vou comer se tu preparar. Ele quis praticamente dizer assim: eu não posso ser adorado, só quem pode ser adorado é Deus. Faça o holocausto para Deus, ofereça para Deus. Porque isso é sério, meus irmãos. Quando eu venho nessa mensagem, eu olho para João na ilha de Pátimo, quando ele se ajoelha ali perante o anjo para querer adorar o anjo dá um sermão em João. Porque os anjos sabem que isso é sério. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E naquele mesmo momento, o pai de Sansão, Manoá, pergunta do anjo qual é o seu nome. Por que ele não disse qual era seu nome? Porque senão ia começar a idolatrar o anjo do Senhor. É por isso que eles não dão os nomes. Por quê? Porque eles já iam começar a querer adorar. Vou te dar um exemplo aqui. Se o nome do anjo fosse Manuel, eles iam querer ficar adorando o anjo Manuel.
E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Mais uma vez, o Senhor nos mostra o perigo que tem de querer idolatrar algo ou alguém que não seja o próprio Deus. Só Deus, que a gente tem que adorar somente a Deus. E Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjar e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu a chama do altar, que vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Por quê? Porque até então eles achavam que era algum profeta, algum homem, eles não sabiam, eles não tinham certeza que era um anjo do Senhor. E quando eles vê, quando eu olho nessa mensagem, eu volto para Gideão. O anjo na oferenda ali, quando a fumaça vai subindo, o anjo do Senhor entra e sobe. E aí eles caem de rosto ao chão. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a história de Sansão, vamos aqui para o capítulo 14. E Sansão desceu até Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, as filhas dos filisteus, agora pois, tomai por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura uma mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todos teu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles circuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Meus irmãos, mais uma vez, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A história de Sansão, é uma prova que as nossas emoções podem nos comprometer a nossa caminhada com Deus. As nossas emoções podem atrapalhar o propósito de Deus, levando-nos ao sofrimento. Sabemos que o nosso sucesso ou nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Qual é a escolha que estamos tomando? Se você toma aquela escolha sendo direcionada por Deus, você vai se tornar um homem feliz, um homem bem, um homem que sempre vai estar a mão do Senhor te abençoando ali. Mas quando a gente toma a nossa própria escolha, escolhas erradas, vai vir situações, vai vir consequência, vai vir a fatura. E daí a importância, meus irmãos, de vigiarmos constantemente. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. O nosso alvo deve ser poder dizer, como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sansão, meus irmãos, apesar de todos os seus equívocos, foi muito importante para a história de Israel. E é tanto que o seu nome está registrado lá na galeria dos heróis da fé,
no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. E Sansão se agrada por uma filisteia. Só que no versículo 4 diz que seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasiões contra os filisteus. E Sansão desceu com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão brandando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, que feriu de alto a baixo, como quem fere um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Sansão, ele tomou várias situações erradas. Sansão, como diz aqui em Efésios, capítulo 1, bora aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Só um momento, meus irmãos, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Nascemos com um chamado específico para ser um instrumento na mão de Deus, santo no mundo pecaminoso. Sansão teve a oportunidade. Sansão, ele foi escolhido para libertar o povo dos filisteus desde o ventre da mãe dele. Já foi separado ali. Só que Sansão, ele agia como muitos de nós hoje estamos agindo, tomando nossas próprias decisões, não consultando a Deus para tomar certas situações. Se agradamos de algo ali, a gente vai lá e acaba errando. E Sansão se agradou de uma filisteia. Sansão se agradou de uma mulher que não era do mesmo povo dele. Só que a palavra do Senhor diz que ali já foi a mão de Deus trabalhando para que Sansão entrasse e se tornasse um espinho no meio dos filisteus. Uma forma de colocar Sansão no meio dos filisteus ali. Só que Sansão ele erra muito sem consultar a Deus. E há momento que a gente quer tomar decisões precipitadas, achando que aquilo ali é certo. Quantos hoje essa lição nos serve? Porque, olha, entenda uma coisa, até no caminho de Sansão, até Tina, ali ele encontra um leão bradando. E ali ele destrói aquele leão, como se estivesse cortando, destruindo um cabrito. O que o Senhor já mostrou para Sansão ali? Não tema. Não tenha medo do bradão desse leão, não. Não tenha medo. O Senhor já estava ali colocando, não tenha medo, porque eu sou contigo. Já foi ensinando, colocando situações na frente de Sansão. Só que Sansão, ao mesmo tempo, Sansão, ele não se despertava para as coisas que estavam acontecendo. As situações que vinham, o leão vinha atacando ele ali, bradando.
Quero uma forma o Senhor dizer para ele, não tenha medo. Pode destruir, porque aqueles que vêm bradando, aqueles que vêm com raiva, com fúria, da forma que tu tá rasgando esse leão, é a forma que tu vai acabar com aqueles que vêm sobre ti, sobre o povo de Deus, que tu vai defender. Só que ele não prestou. Sansão, ao mesmo tempo que ele foi escolhido, ele era um homem que só olhava para si mesmo, não olhava para o povo de Deus. Ele deixava a fúria, a ignorância dele, a raiva dele dominar. Só que um erro de Sansão foi achar que a força era dele. A força é de Deus. As forças de Sansão não estavam no cabelo. Entenda uma coisa, muitos pregam por aí dizendo que as forças de Sansão estavam no cabelo. Não estava no cabelo. Ali foi o Senhor falou para a mãe dele que não venha passar nenhuma navalha, cortar o cabelo dele. Era o pacto que o Senhor fez com a mãe dele. E que era para Sansão, enquanto estiver vivo sobre a terra, era para Sansão cumprir. E hoje eu quero dizer para você, a nossa caminhada é que nem a caminhada de Sansão. Sabe por que a gente está de pé? Sabe por que a gente caminha? Sabe por que a gente vence as lutas do dia a dia? Vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai... Porque é a força do Senhor que está sobre a nossa vida. É Deus que coloca o fôlego de vida, é Deus que coloca a força sobre as nossas pernas, sobre a nossa vida, para a nossa caminhada. Só que vai de mim e vai de você deixar Deus cumprir os propósitos dele sobre a nossa vida. E não tomar a frente, não tomar decisões precipitadas, decisões, porque eu quero dizer uma coisa para você, que nem veio, que ele se agradou dessa mulher filisteia. Hoje vai vir prato no seu trabalho, vai vir em certas situações na faculdade, vai vir situações que é para você se aproveitar ali, se aproveitar do próximo, vai vir situações, vai vir você que é esposo, você que está namorando, vai vir aquele homem bonito, vai vir aquela mulher bonita, com conversas doces, aonde você vai quebrar a cara, aonde você vai pagar um alto preço. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, enganoso é o coração. Tem pessoas que estão se destruindo por tomar decisões erradas e não está entendendo que vai vir consequências. Você está tomando decisões no seu emprego, você está tomando decisões na sua faculdade, você está tomando decisões erradas na sua família e não consultando a Deus. Só que Deus, ele vai mostrando e a pessoa continua que nem Sansão, cega, e Deus está mostrando. Porque eu vou te dizer uma coisa para você, Sansão não foi escolhido do Senhor, Sansão não foi aquele que Deus colocou sobre ele para liderar o povo. Agora, por que Deus permitiu ele ser enganado 2 vezes? Sabe por quê? Porque Sansão era aquele homem que não orava mais. Sansão se achava esperto. Sansão se confiava que ele achava que as forças eram dele. Sansão já estava tomando a sua glória para si, a glória de Deus para si. Sansão já estava tomando atitude ali sem consultar Deus. Então Sansão, ele estava sem direção nenhuma, agindo com seu próprio impulso, achando que ele poderia derrotar os filisteus, achando que enquanto mais ele acabava com os filisteus, para ele era a vitória. Só que ele não estava agindo de forma que Deus queria que ele agisse, ele estava tomando decisões erradas. E quantas vezes, meus irmãos, temos que quebrar a cara para tomar uma decisão e saber que aquilo ali é errado, aquilo ali está trazendo prejuízo, dor de cabeça, situações sobre a nossa vida, enquanto o nosso ministério, o nosso chamado está ficando parado pelas consequências, erro de pessoas que continuam fazendo o caminho errado, achando que podem enganar a Deus, porque o Senhor diz lá no livro de Jeremias
17:10, eu esquadrinho o coração e a mente. E no versículo 17:9 ele diz: enganoso é o coração. Tem pessoas que estão se enganando, se destruindo casamento, se destruindo vida familiar, pela uma paixãozinha que acha que aquilo ali vem de Deus. Ainda tem pessoas que ainda pedem oração: aquele irmão ali, ele vai servir para mim, eu vou deixar meu marido e vai servir para mim. Isso daí é o espírito de Dalila. Só que atrás do espírito de Dalila tem os filisteus, tem um demônio que está por trás para destruir o teu casamento, a tua vida familiar, a tua vida financeira, a saúde, principalmente a saúde. Porque quando vir a cobrança, vai vir tanta enfermidade sobre o seu corpo que você não vai entender. Você vai acabar parando num leito, você vai acabar sendo chacota, que nem Sansão acabou se tornando chacota ali dos filisteus. Porque foi brincar com o pecado, foi brincar com aquilo que não era. Para ele estar brincando, era para ele cumprir o propósito do Senhor sobre a vida dele. Mais uma vez, e Sansão, aqui ele já começa a quebrar a cara. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando do caminho, a ver o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou nas suas mãos e foi-se andando, comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhe mel e comeram. Porém, lhe deu a saber que tornar o mel do corpo do leão. E descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim era o costume de fazer o jovem. E sucedeu que, como o visse, tornaram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma, e adivinhar que nos 7 dias da borda declarar-te e descobrir-te, vos darei 30 lençóis e 30 mudanças de veste. Primeiro, quando Sansão ele volta, ele vê sobre o cadáver do leão abelhas com mel. E ele pega esse mel e dá para o pai e para a mãe, sem os pais, sem a mãe saber. Só que aquela quantidade de abelha que tinha ali é uma forma de dizer: não tema as quantidades de filisteu que está vindo. Não tema as ferradas das abelhas. Não tema. Não tema. Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor diz que não era para ela, a mãe dele, tomar vinho e não comer coisas imundas. Só que ela não sabia. Só que a palavra do Senhor não disse se era só até o tempo dela ter Sansão, ou se continuaria até o resto da vida dela, ela mantendo o corpo dela sem tomar vinho e sem comer coisas imundas. Mas o Senhor mostrou para Sansão: vai vir um leão, vai vir aquelas pessoas bravas, aquelas pessoas que se acham poderosas, que se acham ali bradando, gritando, achando que é o... Não tenha medo, porque eu sou contigo. E aquela quantidade de abelha, pode vir o inimigo, quantos for, não tema, não tema. Só, meus irmãos, que Sansão, ele faz um enigma para aqueles homens, o povo dessa mulher filisteia, que eles viessem durante 7 dias tentar desvendar o mistério que ele falou. Que aí ele e se não pudeste declarar, vos me dareis 1000, dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste.
Só que esse povo não estava descobrindo qual era o enigma. Qual era esse enigma que Sansão tinha falado para eles. E ali esse povo, o povo dela começa a pressionar para ela tentar descobrir de Sansão qual era a resposta daquela mensagem ali, daquele enigma. E era a mulher que ia casar com ele, era a mulher que ele tinha se agradado. O que acontece? Ele se agradou de uma mulher que ia trair ele. Ele se agradou de uma mulher que, devido às amizades, devido àquelas pessoas, que aquelas pessoas que ela se agradou ali, ela traiu Sansão. Só que entendam uma coisa, quando há traição, quando há mentira, vem as consequências. Por quê? Porque Deus ele está mostrando, Deus ele está falando, e as pessoas acham que é melhor a traição, é melhor a mentira. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O povo começou a pressionar ela, tenta descobrir de Sansão qual é a resposta do enigma. E ele já estava e chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. E disse-lhe, pois, os homens daquela cidade, no 7º dia, antes do pôr do sol, que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão. E disse-lhe, se vós não havereis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. O que é que Sansão quis dizer? É impressionante, né? Como é que vocês explicaram detalhado o enigma que só eu sabia. Porque Sansão tinha acabado de enfrentar praticamente o leão e a abelha, e comido o mel da abelha. Só que o que o Sansão percebeu foi que eles explicaram direitinho conforme Sansão tinha explicado para a mulher. E a mulher, olha, entenda uma coisa, que tem pessoas que têm choro de crocodilo, choro de serpente. Aquele choro que acha que está te enganando, mas não está te enganando. As lágrimas descem, mas é choro de crocodilo, que nem o dessa mulher. Ela chorou ali, aos pés de Sansão. Ainda tem aquele jogo, assim, aquela manipulação do inferno, que é levantada pelo capeta mesmo. Porque tem pessoas que deveriam até trabalhar como teatro, porque elas têm uma facilidade de criar assim e se tornar inocente. Ainda te faz você se sentir culpado. Que nem ela fez Sansão se sentir culpado. Ela chorou tanto ali que Sansão ficou já importunado e culpado pelo fato de ele ter colocado aquele enigma. Tem pessoas que é assim. Elas choram, ela se faz de inocente. Só que por trás o coração dela já é outro. O choro, chorando aos pés de Sansão, criando um cenário ali de coitadinha, sendo vilã, só que achando que Deus não estava vendo. Porque é por isso que é um versículo que eu sempre gosto, é o capítulo de Jeremias 17:10. Que o Senhor ele esquadrinha o coração e a mente. Por quê? Porque a pessoa está falando uma coisa, a pessoa está pensando uma coisa, está agindo de uma forma, mas o coração é outro. Ela está falando ali, mas o coração, a trama é outra, achando que pode enganar Deus, achando que pode ali se dar bem, mais que nem essa mulher aqui. O povo ganhou, o povo descobriu o enigma. Então o Espírito do Senhor, tão possadamente, se apossou dele, que desceu aos quilonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que acompanhava.
E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse o seu pai: por certo dizia eu que de todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E o que o Sansão fez? Só que entenda uma coisa: Sansão aí já começou, foi enganado já pela primeira mulher, e não se despertou pelo alerta que o Senhor estava mostrando para ele. Porque tem pessoas que não conseguem enxergar aonde, é como se tivesse um abismo na frente, a pessoa está caminhando, a outra está dizendo, o Senhor está mostrando, e a pessoa está continuando achando que aquilo ali, quando chegar perto desse abismo, ou ela não está vendo o abismo, ou então ela pensa que quando chegar perto do abismo, ela vai conseguir colocar um tronco ali, uma tábua e conseguir passar. Às vezes eu quero entender por que as pessoas estão agindo desse jeito e não conseguem ver a realidade da situação. Isso não é brincadeira. Temos que tomar como exemplo a vida de Sansão para nossos dias em todas as nossas áreas. Temos que prestar atenção àqueles amigos que querem chegar com segundas intenções. Temos que prestar atenção àquelas pessoas, principalmente nós que somos casados. Temos que prestar atenção naquele homem que quer chegar com conversinha fiada, com conversinha doce. Porque tem uns homens aí que só o sangue de Jesus, que ele já pratica aquelas conversas e sabe até o que a pessoa está passando e quer chegar com diálogo. Onde a pessoa está ferida, está passando por situação com o marido, com a esposa, e elas vêm com essa conversa porque são usadas pelo inimigo para destruir o que Deus colocou, para destruir o propósito de Deus na sua vida. Porque o tema dessa mensagem é: cuidado com os pratos oferecidos, para que não venha atrapalhar o propósito de Deus sobre a sua vida. Por quê, meus irmãos? Jesus amado, é só... E tem pessoas, meus irmãos, me perdoa. Tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem enxergar. Vai vir prato no seu trabalho, você que é casado, você que é esposa, você que é marido. Vai vir aquelas mulheres que é para destruir teu casamento. Talvez você não está passando não está vivendo um relacionamento bem com a sua esposa, com seu esposo. Aí vai vir aquela pessoa que é para destruir teu casamento. Depois que destruir, aí você caiu no laço do passarinheiro. Aí vai vir as consequências. Vai vir as lutas, vai vir as peias, vai vir os filisteus zombando de você. Só que entenda essa mulher, olha o que Sansão fez com ela. O Sansão disse: então, inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E foi Sansão, tomou 300 raposas, e tomando tições, avirou a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo às tições, e largou na seara dos filisteus. Assim abrasou os molhos com a cega dos trigos e as vinhas das olivas. Sansão pegou, amarrou um rabo de uma raposa na outra, e colocou entre eles tições, e ali soltou elas, ali onde, nas plantações de trigo e vinha, as raposas destruindo tudo. Aí então sobe a ira dos filisteus e pergunta quem foi que fez isto. E disseram: Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e a queimaram a ela e a seu pai. Sabe o que causou a traição dela? Com
com Sansão? A morte dela foi pela mão de Sansão? Não. Foi pela mão do seu próprio povo. Por quê? Porque já que ela achou que era esperta, porque se ela tivesse ficado com o marido dela, tivesse guardado o segredo ali, o enigma, e tivesse apoiado o esposo dela, mesmo que o povo dela ficasse com raiva, mas eles pressionaram tanto ela que ela acabou falando, mas não teve coragem de chegar para Sansão e dizer: olha, Sansão, o povo está me impressionando, Sansão, vamos querer ficar com raiva. Mas não, achou melhor confiar no povo. Aí eu te faço uma pergunta agora, para mim e para você: cadê o povo que ela queria tanto agradar? Foram capazes de ajudar ela e seu pai? Foram capazes de ajudar ela e seu pai? Não. Sabe por quê? Porque tolice é quando a pessoa se volta contra aquele que Deus colocou sobre a sua vida para querer agradar outros que não fazem parte do propósito de Deus sobre a sua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você: vamos abrir os nossos olhos. Abra seus olhos contra os pratos que vão vir, aquilo que os seus olhos vão ver, aquilo que o seu coração achar que faz parte, que aquilo ali é bom para você e não é. Porque a palavra do Senhor é clara: enganoso é o coração. Às vezes a gente quer olhar para aquela pessoa e olha, poxa, aquela pessoa servia para mim, para a gente fazer a obra, tudo, mas não é a vontade, não é o propósito de Deus. Tem pessoas que estão se deixando levar, se enganando pelo o operar do inimigo. Sansão se agradou de uma mulher que não fazia parte do propósito de Deus, nem era crente, mas deixou entrar sobre a sua vida. E sabe o que acontece quando ele tomou essa decisão de se agradar de uma mulher que não era crente, que não fazia parte do propósito de Deus? Aquela mulher veio sobre a vida dela morte, desceu à sepultura. Por quê? E Sansão continua brincando com o pecado. Sansão, ele não ora. Sansão, ele não é aquele homem que fica constante em oração. Porque a palavra do Senhor diz: orai e vigiai. O tempo todo a gente tem que estar orando e vigiando, para que o inimigo está sempre ao nosso derredor. O inimigo está sempre tentando ver as nossas falhas, para querer nos destruir. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o que acontece, meus irmãos? Sansão causou essa situação. E depois Sansão quer se vingar daqueles que tocaram fogo, mataram a Filisteia e seu pai. Aí o que acontece? O próprio povo de Sansão diz assim para ele: e disseram os homens de Judá: por que tu subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha e disseram a Sansão: não sabias que tu és filisteu e domina sobre nós? Por quê? Pois nos fizeste isso. E eles disseram: assim como eles fizeram a mim, eu lhe fiz a ele. E disseram: descemos para que te amarra, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmo me não
a cometereis? Meus irmãos, Sansão é um erro atrás de outro. Trouxe situação para o seu povo, causou morte de pessoas, não cumpriu verdadeiramente o propósito de Deus, agia por suas emoções, por as suas atitudes, se confiando, achando que aquela força pertencia a ele. Temos que prestar bastante atenção, porque Deus desce sobre algumas pessoas unção, poder, autoridade, dom de cura, dom de libertação. Só que tem muitos que estão agindo que nem Sansão agiu, achando que podem fazer alguma coisa, achando que podem fazer algo, porque tem muitos que dizem, eu posso, eu sou o melhor, deixa eles terminar ali que eu vou ali, agora é minha vez, que eu posso fazer. Não pode fazer nada. Sansão não poderia fazer nada, porque aquilo ali que estava sobre a vida dele, o poder que estava sobre a vida dele, pertence a Deus. E vindo-se a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor positivamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como um fio de linho, que então, queimados, e as suas amarraduras, e desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tornou a ferir com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão dos montões, com uma queixada de jumento, feri os 1000 homens. E ali, meus irmãos, Sansão fere 1000 homens. Fere não, mata 1000 homens. Com a queixada de um jumento. Uma queixada fresca. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-li. E como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora, de sede, e cairei na mão deste incircunciso? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Li, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou a reviver, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama. Entenda uma coisa, até quando a gente acaba de passar por luta, por dificuldade, aí vem a sede, vem ali o Senhor, ele vai cumprindo, o Senhor ele vai dando sustância, o Senhor vai cumprindo ali, vai nos assegurando e vai nos preenchendo o vazio que a gente tem ali naquele momento de luta, de peleja. Aqui Sansão disse para Deus, agora Senhor, pela mão do teu servo, tu deste grande salvação, agora morrerei eu de sede. E o Senhor naquela caverna ali, o Senhor tirou água dali. O Senhor fendeu a caverna que estava em Li e saiu dela água, e Sansão bebeu. O Senhor diz para mim e para você, meu filho, eu sou a água da vida. Eu sou água viva. Aquele que tiver sede, eu sou água viva. Você que tiver sede, o Senhor está dizendo para mim e para você, você tem sede? O Senhor está dizendo, eis-me aqui.
Não importa se você está passando pelo deserto, sendo levada pelos seus inimigos, sendo levada pela a manipulação, a traição, o levante. E naquele momento você, o Senhor, te livra da mão do inimigo. E ao mesmo tempo você sente a sede, você sente a necessidade. E o Senhor diz para mim, para você, meu filho, não se preocupa. Só clama a mim, porque eu vou descer a água para você tomar. A água da fonte vai descer sobre a sua vida e você vai poder beber. O que Sansão estava precisando naquele momento? Matar a sede. O que você está precisando? O Senhor está dizendo para mim, para você, só clama a mim, porque eu vou ser contigo. Qual é a sede que você está tendo? Só que Sansão, continuando nos seus erros, o Senhor ainda era com ele. E ali Sansão foi para Gaza e ali viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, e foram, pois, em roda de noite, e lhe puseram espia à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então e mataremos. Porém, Sansão se deitou até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, e com ambas ombreira, e juntamente com a tranca as tomou, pondo sobre os ombros, e levou para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade o ver em que consiste a sua grande força, e com que poderemos assenhorar nos dele e amarrá-lo para si. Os afligimos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Os príncipes filisteus chegaram ali e disseram para Dalila: olha, tenta descobrir. Sansão, ele está apaixonado, Sansão, ele está cego. Só que mais uma vez, Sansão se deixa ser levado pelos desejos da carne, pela aparência. Uma mulher bonita, uma mulher, ao mesmo tempo, uma prostituta. E o que aconteceu? O que aconteceu? Os filisteus chegam até com ela e oferecem dinheiro. 1.100 moedas de prata, para ela descobrir qual era o segredo que mantinha a força de Sansão. Só que a força de Sansão não estava no cabelo. Aquilo ali era a obediência de Sansão. Enquanto ele obedecesse e mantesse o pacto que Deus fez com a mãe dele, o Espírito, toda vez que ele precisasse, o Espírito do Senhor ia descer sobre ele. Mas as forças não estavam no cabelo de Sansão. O que eu quero dizer para você é: muitos só conhecem Sansão pelo fato de ele ter destruído o leão. Mas muitos não explicam que Sansão já tinha sido enganado por outra mulher. O Senhor já tinha mostrado para ele o que viria a acontecer mais na frente, mas ele não quis enxergar a realidade. E Dalila começa a falar para Sansão: qual é o segredo da tua força, Sansão? Isso vem por 3 vezes, meus irmãos. Por 3 vezes.
E Sansão mente para ela, dizendo qual era, se cortasse, se amarrasse ele com 7 vergas de firme, fresco, que ainda não estivesse seco, então ele enfraqueceria e seria como qualquer homem. Se amarrasse ele fortemente, com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então ele enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E disse-lhe Dalila a Sansão: até agora tu zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos meus cabelos, da minha cabeça, com os lisos da teia, me tornarei um homem comum. Então ela disse: como dirás, tenho-te por amor, não entendo, comigo teu coração já 3 vezes tu zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Olha como é a conversa da pessoa que quer te enganar, usada pelo inimigo, usada pela serpente, uma víbora do inferno. Ela ainda diz assim: então ela disse, como dirás, tenho-te amor, e não entendo, e não estando comigo teu coração. Ela cobrando: Sansão, por que tu faz isso comigo? Eu te amo tanto, Sansão. Sansão, o meu coração é teu, Sansão. E por que tu tá... Ainda tem pessoas que ainda agem dessa forma. Cria um cenário, cria um choro de víbora, um choro de crocodilo para querer te enganar. Eu sendo 100% usada pelo próprio inimigo, usada pelo inimigo para destruir a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, o teu casamento, a tua vida financeira, até causar problema na tua saúde devido de tanta preocupação, tanto problema, sendo que, mas o Senhor está vendo. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando com a sua alma, se angustiou e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subi navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser raspada a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. E vendo, pois, Dalila, que já descobriu todo o seu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi, esta é a vez, porque agora me descobri ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram e a trouxeram o dinheiro nas suas mãos. Então ela fez dormir os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram seus olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram em 2 candeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere e os cabelos da sua cabeça, e começou a crescer como quando foi raspado. O que aconteceu? Foi avisado. Sansão viu que essa mulher filisteia não era mulheres confiáveis, mas ele se deixou levar pela situação que ele estava passando, pelo desejo da carne, e não prestou atenção que tudo que poderia vir sobre ele tinha que desconfiar. Então pedir direção do Senhor.
para que não venha a ser caído em tentação, para que não venha cair no prato oferecido. Aonde? Aonde? Causou a sua própria morte. E ali, meus irmãos, Sansão é levado para o templo de Dagon. E ali os filisteus começam a comemorar. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem, dizendo: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Um homem que era temido por muitos, um homem que as pessoas quando olhavam para ele tinham medo, um homem que era invencível, um homem que destruiu leões, um homem que invadiu colmeia de abelha e foi pego por uma mulher. Pelo desejo da carne, por não ter vigiado, por não ter prestado atenção no que estava acontecendo, o que estava sendo mostrado para ele, não prestou atenção nos detalhes que vinham sobre a vida dele, continuou caindo no mesmo erro. Um homem que a força do Senhor se apoderava sobre a vida dele, mas que não orava. Quando ele é levado para o templo de Dagon, ele começa a ser visto ali como um homem, como um palhaço, onde as pessoas ficaram rindo dele, zombando, brincando com ele. Porque se achou invencível, achou que a força pertencia a ele, quebrou o pacto que Deus fez com a mãe dele, desobedeceu o pacto que Deus fez com a mãe dele, achou que era invencível. Porque hoje muitas pessoas acham que são invencíveis. Se hoje a gente caminha, se hoje a gente trabalha, se hoje a gente respira, isso tudo vem do Senhor, vem de Deus. Não vem de nada e de ninguém, não vem de outros deuses não. Principalmente esses deuses criados pelo homem aí, não vem não. Vem de Deus. As nossas forças vêm de Deus. Quando estamos fracos, é Deus que nos levanta. Quando estamos ali, o nosso respirar, o nosso fôlego de vida vem de Deus. O que eu quero dizer para você é, um homem que era temido se tornou um palhaço para ser brincado com a cara dele. Só que naquele momento, porque Sansão, ele só buscava Deus quando ele estava passando por dificuldade, que era muito difícil. No momento que ele estava com sede, que o Senhor tirou água da venda da rocha e ele tomou. E ali, então ele disse, Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste a ela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar a Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que
de uma vez me vingue dos filisteus, pelo meu 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustentava a casa, e arrimou-se sobre ela com sua mão direita numa e com sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: que morra eu com os filisteus. Inclinou com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos do que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Naquele momento, o cabelo de Sansão já tinha crescido, e o Senhor, pelo fato do que foi feito com Sansão, arrancar os olhos de Sansão, o Senhor concedeu mais uma vez a força sobre a vida de Sansão. E ali, segurando aquelas 2 colunas, quando ele pede pro guia dele colocar ele sobre os 2 principais pilares que segurava aquele templo. E naquele lugar, Sansão morre junto com todos os filisteus. Sansão matou mais filisteu na sua morte do que em toda a sua vida. O que eu quero dizer para você é: precisamos obedecer a voz do Senhor. Precisamos parar para ouvir o direcionamento do Senhor. Mesmo que nem tudo dependa de você. Porque tem coisas que dependem de outra pessoa, mas o Senhor está no controle. Peça a direção do Senhor. Descansa no Senhor. Porque o agir é dele. Não se preocupa. Não se preocupa. Só ouve a voz do Senhor. Tome o direcionamento. Vai aparecer situações, vai aparecer coisas que vão doer. A vontade é de você tomar a atitude que Sansão tomou. Mas espera no Senhor. Porque o Senhor vai usar um profeta. O Senhor vai avisar outro profeta. O Senhor vai te mostrar em sonho. O Senhor vai falar com você na madrugada. O Senhor vai bradar no teu coração. Não te preocupa, porque o Senhor vai te direcionar. Mas você precisa parar para ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele preparou para você e o que Ele está te livrando, o que Ele está te mostrando, para que mais na frente, quando vir mais uma vez essa situação, você já se lembre da situação que você passou, para que não venha cair de novo. E que hoje, eu quero finalizar essa mensagem com Jeremias 19:10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Em Efésios 1:4, nascemos com um chamado específico para sermos um instrumento na mão de Deus. Um Deus santo no mundo que a gente vivemos, o mundo pecaminoso, que hoje a gente vem entender que o inimigo está sempre ao nosso derredor. Eu não sei qual é a Dalila, eu não sei qual é a Filisteia que está vindo sobre a sua vida, está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando a sua vida financeira, está atrapalhando a vida dos teus filhos, está atrapalhando a tua vida familiar. Eu não sei qual é a Dalila que está vindo sobre a sua vida, porque a Dalila, ela vai entrar em qualquer situação da nossa vida. Tudo aquilo que te tira do propósito do Senhor, que vem para te destruir, te afastar da presença do Deus, do propósito, vem como se fosse Dalila, o espírito de Dalila, porque vai vir situações que vai vir amizades. Entenda uma coisa, eu quero finalizar dizer uma coisa para você. Teve uma pessoa que disse para mim: tu não vai ter amigo até o final da tua vida, porque tu criou uma muralha, tu criou um empecilho para te ter amizade. Entenda uma coisa,
teu amigo é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não quis dizer para aquela pessoa. Mas entenda uma coisa. Aquilo que se diz ser teu amigo, que quer te levar por situações, porque a pessoa quer dizer que é teu amigo, mas a intenção do coração é outra. A intenção é querer te enganar. E Deus está te mostrando a intenção daquela pessoa. Deus cria situações e te mostrando aquela pessoa. Deus, ele vai afastar. Deus vai afastar. Por quê? Porque a pessoa disse que eu não ia ter amiga até o final da minha vida. Porque eu tinha tornado ali uma muralha. Eu tinha tornado ali algo que eu não queria. Por quê? Porque Deus mostra, quem ora, Deus mostra a intenção do coração daquela pessoa, o desejo daquela pessoa. Aquela pessoa quer só querer te usar. Aquela pessoa quer se aproveitar de algo que você tem ou pode proporcionar para ela. Mas amigo, porque entenda uma coisa, amigo que é amigo, ele não vem querer só se beneficiar e te prejudicar. Mas o Senhor já mostrou. O Senhor estava mostrando mais na frente aonde eu ia ser mal falado. O Senhor estava mostrando mais na frente aonde eu ia quebrar a cara. Porque o Senhor foi mostrando. Se em pequenas coisas a pessoa vem se corromper, imagine nas coisas quando entrarem maior. A pessoa, então o Senhor vai te afastando. Por mais que seja, que diz que ser usada por Deus. Mas tome muito cuidado. Analisa cada situação. Analisa cada... Porque se Sansão tivesse analisado a primeira mulher que não tinha vida com Deus, que não era crente, que adorava outros deuses, ele não tinha caído mais uma vez. Então entenda uma coisa, vai ter pessoas que Deus vai afastar, você não vai entender. Vai ter pessoas que Deus ele vai arrancar. E você vai se perguntar, por que, Senhor, isso aconteceu? Porque é necessário, porque enganoso é o coração. Às vezes você está sem amizade, você quer até ter aquela pessoa. Você acha que aquela pessoa é uma pessoa usada por Deus. Mas aquilo ali, sabe o que é? Um espírito de Dalila, trazendo confusão e problema futuramente, para que você venha quebrar a cara, para te afastar do propósito do Senhor na sua vida. Porque enquanto você puder proporcionar algo, enquanto ele precisar de você, até aí. Mas ao momento que ele puder adquirir as 1.100 moedas de prata que nem Dalila, ele vai te vender. Ele vai te vender para os inimigos. Então entenda uma coisa, o Senhor vai te afastar de pessoas. O Senhor vai te tirar de emprego. O Senhor vai te afastar de parente. O Senhor vai te afastar de situações no seu emprego. Porque quando você ouve a voz do Senhor, quando você ora, quando você busca, o Senhor te mostra. Mesmo aqueles que se dizem ser usados por Deus, não importa, o Senhor ele mostra. Porque o Senhor não se agrada de crente que devia ser instrumento e não ser ferramenta. Querer algo de você, querer te usar para benefício próprio. O Senhor vai te afastar. Vai vir. Por que eu trouxe essa mensagem? Por que eu trouxe essa situação dessa pessoa ter dito isso para mim? Por quê? Porque o espírito da Dalila, a Dalila ela vai vir de várias formas. Vai vir no seu casamento quando você está brigado com o seu cônjuge. Quando você não... O seu casamento está frio. Vai vir aquela situação para querer te afastar. E situações que vai fazer você cair nos braços de Dalila. Só que vai ter depois que você não vai mais poder esconder. Sabe por quê? Porque vai vir à tona, vai vir tudo que está escondido. Porque vai vir as consequências. A fatura vai chegar. E você não vai saber onde meter a sua cara. Porque mesmo que muitos dizem, mesmo que você fale para muitas pessoas, as pessoas não acreditam, porque pessoas usam uma capa, uma máscara que engana qualquer um, mas não engana a Deus, porque Deus esquadrinha o coração e a mente. Daniel 2:22, o Senhor traz à tona o que está em oculto e o que está escondido. O que eu quero dizer para você, há tempo de se arrepender, há tempo de colocar as coisas em ordem, há tempo de obedecer a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor e acabar, dar um basta, mesmo que isso cause uma situação não muito grave agora, uma coisa que pode ser resolvida. Aí você está deixando até se escancarar tudo, até chegar uma situação que não tem mais como voltar atrás. Porque Sansão deu ouvido a Dalila, foi enganado por Dalila. Dalila estava se aproveitando de Sansão.
E Sansão continuando. Só que entenda uma coisa. Quem é que estava por trás de Sansão? É Deus. Deus, ele permitiu, não permitiu? Mas depois Sansão se arrependeu ali. E todos aqueles que tramaram, armaram contra a vida de Sansão pereceram. A primeira que enganou Sansão trouxe, pela mentira dela, pela enganação dela, ela trouxe a morte para ela e para o seu pai. Porque as consequências. Sansão tinha tudo para ter se tornado o homem de Deus. Sansão tinha tudo para ter se tornado, porque entenda uma coisa. Olha a diferença de Sansão para Gideão. Sansão, Deus desceu sobre a vida dele força. Gideão era aquele juiz pequenininho. Aquele que estava malhando trigo no lagar. Tem pessoas que estão se destruindo pelo erro que cometeu. E não está prestando atenção e está continuando que nem Sansão continuou. Acha que pode esconder, não vai esconder. Sabe o que é engraçado? Porque Deus, ele mostra. Só que Deus, ele não quer. Deus está falando assim, olha, tu não vai tocar em nada, tu não vai fazer nada. Porque se tu tocar, eu vou descer sobre ti. Apenas me obedece e espera em mim. Porque a justiça quem vai fazer é eu. Porque se tu fizer, tu vai sair como vilão. Se tu fizer, ainda vão achar que o culpado é tu. Não te preocupa e não vão acreditar em ti. Não te preocupa, porque eu vou trazer à tona na frente de muitos. E vão saber que eu sou Deus na tua vida. Essa é uma mensagem onde Deus traz um despertar para que nós possamos ouvir a voz dele, orar, clamar, pedir a direção dele e não usar. Eu não ia nem trazer essa mensagem hoje. A mensagem que eu ia trazer é sobre o machado de Eliseu. Mas o que eu quero dizer para você é, não te preocupa, só espera no Senhor e ouve a direção do Senhor. Se o Senhor disser, meu filho, fica no anonimato, meu filho, fica esperando, meu filho, descansa em mim. Descansa em mim, porque eu vou fazer acontecer. O Senhor me parou 2 vezes, uma lá no centro. Eu fui evangelizar agora dia 24 no centro. O Senhor disse ali para mim, usou o irmão, que eu nunca nem tinha visto aquele irmão. E o Senhor tomou aquele homem ali e começou a falar para mim, eu nunca nem tinha visto. O Senhor disse, não te preocupa, só descansa em mim. Porque a justiça pertence a mim, mesmo que seja aquelas pessoas que você ama. Mas só descansa. Por quê? E na noite, depois de meia-noite, fui visitar uma pessoa. Essa pessoa foi usada ali por Deus e falou a mesma coisa para mim. Veio mais uma confirmação, porque uma coisa eu digo, quando a profecia é verdadeira, vem sempre a confirmação. E ela ainda disse assim, tenho ouvido a tua oração no teu quarto, e só fica tu nesse quarto orando. O Senhor foi confirmando ali. Sabe o que é? É esperar ouvir a voz do Senhor e deixar Ele tomar o controle de tudo. Não agir que nem Sansão agiu, porque tem pessoas que se acham espertas que nem Dalila se achava esperta. Mas que essa mensagem venha nos despertar, porque toda aquela situação que vem para nos desafastar do propósito do Senhor, vem como Dalila, com trama, usada pelo inimigo,
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória em nome de Jesus.